Em nosso vídeo anterior, falamos sobre como escrever uma biografia, sobre quem você quer escrever. Um artista, um jogador, um político. Hoje vamos falar um pouco sobre a autobiografia. Fique aqui e saiba como. Olá, eu sou Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Se eu quiser contar a minha história, preciso seguir todas essas etapas? A resposta é mais ou menos. Claro que a obra da sua vida pode ser escrita do jeito que você quiser, mas é importante organizar os fatos, incluir dados históricos, conferir datas e pedir a opinião de amigos sobre detalhes que talvez você não se lembre. O livro de sua vida é basicamente um caderno de anotações grande, grosso e firme, usado para escrever seus pensamentos e opiniões. Não é exatamente um diário e não tem datas. É apenas um livro para você escrever as coisas que aconteceram com você e que você tem passado. E aí a infalível pergunta: como é que eu posso escrever um livro contando a minha vida? Compre um caderno de anotações com mais de 100 páginas. Ele deve inspirá-lo. Uma capa com apenas uma cor e sem nenhum desenho é perfeita. Também comece escrevendo algumas frases iniciais, como meu nome é, eu tenho tantos anos de idade, meu aniversário é no dia tal. Você também pode incluir frases iniciais sobre as coisas de que gosta, como eu gosto de comer, meu filme favorito é tal, e assim por diante. Escreva ao menos 12 frases iniciais. Depois disso, coloque suas informações pessoais e fotos. Adicione descrições, se quiser, para tornar tudo mais interessante. Na próxima página em branco, escreva em letras garrafais: minha própria história. Você não precisa começar escrevendo sobre o seu nascimento. Os fatos não precisam ficar na ordem cronológica. Escreva sobre o que for mais relevante. Uma vez que você começa, sua imaginação flui. Quando você terminar sua primeira sessão de escrita, esconda seu caderno para continuar depois. Antes de começar uma nova sessão de escrita, deixe uma aba de 10 centímetros entre a última sessão e a nova. Se você não se sentir inspirado, siga os mesmos procedimentos de quando começou. Se você o digitou, é hora de imprimi-lo e encaderná-lo. Se você estiver escrevendo sua história no computador, digite ao menos 100 páginas, pois é uma quantidade razoável para contar a sua história. No computador, você pode mudar a fonte e adicionar imagens mais facilmente. Se você gosta de escrever, compre um caderno pautado com páginas suficientes para escrever ao menos uma vez por semana durante o ano inteiro. Pense no quanto você vai escrever. Algumas pessoas escrevem no livro diariamente. Pense sempre no tamanho de sua letra e no tamanho das fotos. Se alguém encontrar seu livro e ler o que você escreveu a respeito dela, seja algo bom ou ruim, prepare-se para perdoar e fortalecer sua amizade com essa pessoa. Particularmente, escrevi um livro sobre a minha vida. Resolvi chamá-lo de Autobiografia Não Autorizada. Parece ridículo, não parece? Cada dia que passava, me lembrava de um fato ocorrido em minha vida.
ia no computador e acrescentava. Comecei com um livrinho de 25 páginas. Acabei lançando o livro com 250 páginas. E quando o leio, ainda acho que esqueci de alguma coisa. Escrever uma biografia ou uma autobiografia é assim. Você pesquisa, cria o fio condutor da sua história e começa a conversar com seus avós, pais, parentes e tenta recordar fatos que ocorreram em sua vida. Você vai descobrir histórias mirabolantes. Aí é só colocar no computador ou em seu caderninho de anotações e se deliciar com o resultado final. Escrever minha biografia, de imediato, a ideia pode ser desestimulante para muitos, né? E se você passou metade da sua vida monótona em uma ilha deserta? Bem, se este é o seu caso, então você já deu um enorme passo para escrever um best-seller. O que quero dizer é que não há situações que sejam desinteressantes. Boa memória, pesquisa, criatividade e o uso inteligente das palavras são todos os elementos que você precisa para fazer a autobiografia que emocionará os seus parentes, amigos e, quem sabe, ilustres desconhecidos. Você deve partir da ideia inicial de que sua história pode ser muito mais interessante do que imagina. Sua avaliação inicial sobre o impacto de sua biografia sobre os outros pode ser falha. Embora talvez você imagine que sua vida seja um manancial de normalidades enfadonhas, temperadas com uma monotonia de dar nó no estômago, você perceberá que os acontecimentos que envolvem sua vida são bastante singulares. Sua biografia deve conter a estrutura básica de qualquer ensaio. Você precisa de uma introdução, uma série de parágrafos para discorrer a sua vida e uma conclusão. Nesse pacote, você precisa abranger local e eventos relacionados ao seu nascimento, uma visão ampla da sua personalidade, detalhes que contribuíram para moldar a sua personalidade e o rumo de vida e assim por diante. Por isso, comece com um esboço para ordenar suas ideias. Isto o ajudará a evitar escrever demasiadamente sobre algum aspecto de sua trajetória e deixar de lado algo que merece a devida atenção. Por isso, reserve não mais do que 1 ou 2 parágrafos para abordar os eventos. Usar 2 páginas apenas para descrever seu primeiro beijo é torturar seus leitores. O tempero de uma autobiografia pode estar nos pequenos acontecimentos e situações. Você precisa fazer com que a história de sua vida seja uma narrativa interessante. E interessante pode estar oculto nos detalhes. Por isso, o passo inicial é fazer uma pesquisa detalhada sobre sua vida. Este exame minucioso irá revelar experiências notáveis que lhe servirão de base para construir a narrativa ao seu redor. Evidentemente, você deve ser honesto naquilo que relatar. Se sua narrativa há de ser realmente uma autobiografia ou somente um romance inspirado em fatos reais. Imagine que um estranho acaba de lhe conhecer. Que perguntas ele faria? Se você tivesse passado alguns anos em uma ilha deserta, provavelmente ele desejaria saber como você foi parar lá. Se a ilha era realmente deserta, se havia animais selvagens, como você conseguia água e comida para sobreviver, como era a rotina, etc. A partir dessas perguntas, você terá um modelo desenhado em sua mente sobre o que precisa abordar ao longo das páginas.
A visão de alguém de fora lhe permitirá identificar detalhes que podem escapar de sua própria análise e que desempenham uma notável atribuição no montante final. Além disso, esquadrinhar sua vida do ponto de vista de um estranho ajudará a decidir o quanto de sua intimidade e particularidades você está disposto a revelar. Se há algo pessoal demais ou que seja desconfortável para outros lerem, esta análise o ajudará a identificar. Uma autobiografia não é o tipo de literatura que utilizamos para agradecer leitores. Pode parecer egoísta, mas você precisa escrever somente aquilo que lhe agrada e que não lhe causará qualquer tipo de problema ou embaraço futuro. Isto inclui não mencionar situações envolvendo outras pessoas que venham a atrair uma atenção negativa sobre elas. Pode ser tentador começar a escrever uma autobiografia com algo como: nasci na cidade tal, em tal ano, mas é evidente que a sua história não começa aí. Ela tem seu princípio muito antes, nos eventos que fizeram com nos eventos que fizeram com que seus pais estivessem em tal lugar por ocasião de seu nascimento. É melhor fazer uma pesquisa com seus familiares para determinar melhor os eventos que fizeram com que este ou aquele lugar se tornasse o palco que anunciou a sua presença única e inigualável para a humanidade. Ao escrever sobre sua infância, procure descobrir singularidades que tornarão sua narrativa interessante. No entanto, descrever como as crianças da época nunca tinham visto um carro, desconheciam determinado alimento tão comum em nossos dias, ou descrever outras características ímpares da época, pode ser um elemento que prenderá a atenção dos seus leitores. Em minha autobiografia, conto a história de que fui criado com leite de galinha. Você dirá, leite de galinha? Você viu? Isso lhe despertou atenção. Leia a minha autobiografia, não autorizada, e está à venda no Clube de Autores. E descubra como eu tomava leite de galinha. Precisa de mais ideias? Há algum evento que se coloca como destacado em sua trajetória? Você já andou de limusine, em um carro de polícia, em um teleférico? Como foi a sua experiência em seu primeiro voo de avião ou primeiro passeio a cavalo? Aquilo que talvez tenha um semblante banal pode carregar beleza ou mesmo bom humor suficiente para manter a atenção daqueles que irão ler a sua autobiografia. Não narre a sua história como se ela fosse uma tosca recordação a ser escrita durante os anos escolares, apenas para garantir uma nota. Explore o vocabulário, crie suspense, evoque a emoção. Se um evento especialmente importante integrar sua autobiografia, poderá usar este elemento logo na introdução. No entanto, ela deve ser usada apenas para fisgar a atenção dos leitores, deixando para dar maiores detalhes no decorrer da sua narrativa. Isso contribuirá para a criação e manutenção do suspense do seu livro. Tanto na biografia quanto na autobiografia, tente não passar apenas dados. Conte a história, se concentre em cenas importantes e marcantes na vida do biografado. Chame a atenção e prenda o leitor à sua história. Bem, por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.